tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Mais MSociesc. E para falar sobre a saúde do homem, convidamos o médico Alex Melquisedeque e o biomédico e também professor aqui da faculdade, Victor Hugo Pereira. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Zé. E para começar, gente, vocês podem explicar o que exatamente é a saúde do homem e por que tem tantos tabus sobre isso e até resistência da população masculina por buscar ajuda? Perfeito. Falar de saúde do homem é um tema bastante complexo. A gente, no mês de novembro, especificamente, ficamos voltados a falar mais da saúde do aspecto do câncer, prevenção do câncer da próstata, né? Mas é importante aproveitar o tema e falar sobre saúde de modo geral, né? Até porque o que mais acomete a saúde do homem, o maior agravo à saúde do homem, estamos falando de doença cardiovascular. Ótimo, no mês de novembro, falar de prevenção do câncer de próstata, como você bem disse, é um tema voltado com bastante tabus, porque envolve a parte geniturinária, né? Quando se fala de sexualidade, tem-se bastante mitos, né, e inverdades sobre o assunto, inclusive sobre o aspecto diagnóstico, né, da doença, mas eu gostaria, antes de falar de saúde voltada à saúde da próstata, falar de um aspecto um pouco mais amplo, né, de saúde do homem. Até antes conversava com o professor Victor Hugo. Falar de prevenção é desde a pediatria, desde a infância, a adolescência, mesmo, e o professor trouxe um aspecto muito interessante, como da parte de formação acadêmica, né, onde a gente deveria ter um espaço voltado a falar de saúde do homem já de forma preventiva no meio acadêmico, né, professor? Muito obrigado por poder estar participando aqui do Mais MSociesc. E o mês de novembro, como o Dr. Alex bem mencionou, além só da conscientização do câncer de próstata, que é muito importante, é o segundo câncer que mais acomete homens no Brasil, mas também a gente poderia pensar numa questão de mês de conscientização da saúde do homem. Porque, embora seja muito importante a questão da prevenção do câncer de próstata, os homens ainda eles são, por proporção, cerca de mais de 50% em relação às mulheres, né? Então, porque cerca de 122 mil óbitos a mais em relação às mulheres. Isso cria todo um contexto. Nós entendemos, assim, eu posso até falar empiricamente como homem, né, nesse contexto, mas também observando o entorno que, diferente das meninas que procuram a prevenção desde o início da sua vida, de adolescente, já entrando no início da fase adulta, os homens não vão procurar atendimento médico para prevenção, né? Diferente que as meninas têm o preventivo e minimamente vai lá no ginecologista, passam uma consulta, tem uma observação da saúde geral, os meninos eles realmente só vão... Tem esse maior cuidado, né? Perfeito, eu até falo muito isso no consultório, porque é natural, é fisiológico. Chega por volta ali do início da puberdade, vem a primeira menstruação, a menina se assusta com esse evento, aí compartilha com a mãe, pede informações do que está acontecendo com o meu corpo. Não, nós vamos no ginecologista, né? Deixa de ser assistida pelo pediatra, passa a ser acompanhada pelo ginecologista, e aí teve a primeira relação sexual, procura um acompanhamento com o gineco, e está sempre em assistência médica. E o homem, de forma natural, não se para falar, né, de modo preventivo da saúde do homem, né, desde a fase da adolescência. E como os profissionais da saúde e a medicina podem trabalhar de forma conjunta para promover uma abordagem mais eficaz à saúde do homem? Bom, a saúde de base, a medicina de base, o SUS faz de uma maneira exemplar, né? A gente tem o programa de saúde da família, onde nos postos de saúde ele tem toda uma equipe multidisciplinar, onde vai até as casas, faz o mapeamento, faz essa assistência de base. Isso é fundamental. Para você começar a disseminar uma cultura preventiva, você tem que insistir, né, nesse acompanhamento constante, independente de buscar doenças, mas fazer um acompanhamento de saúde mais amplo. Então, eu ainda enxergo que a medicina de família, a medicina de base, a medicina comunitária, né, onde os profissionais de saúde estão diretamente relacionados às famílias, isso sim faria total diferença para a gente falar de prevenção. Não apenas esperar
né, a melhor idade aí, o mais 50, né, onde a gente tem um foco mais voltado à prevenção do câncer de próstata, mas desde o acompanhamento multidisciplinar ou multiprofissional, desde a infância, né, a medicina de bairro, a medicina de base mesmo faria total diferença para isso. Uma questão que é bastante importante, como o Dr. Alex bem colocou, o SUS ele é uma referência para a prevenção, que atua nas 3 áreas, né? Prevenção primária, ou seja, na educação em saúde, antes de começar a doença, na prevenção secundária, quando é feito o diagnóstico e o correto tratamento, e a prevenção terciária, né? Quando trata da recuperação e tratamento. Então, os profissionais de saúde que têm essa contextualização precisam trabalhar na orientação de saúde para as pessoas em torno e para os seus pacientes. E ocorrendo alguma observação, então tem que ter o ajuste fino, a observação, a escuta, encaminhar para o médico, né? Sugerir que procure um especialista, que procure o clínico, que procure as referências para que possa atender certo aspecto da sua saúde em específico. Mas é muito importante que os profissionais de saúde tenham o contexto integral da saúde do homem, né? Nesse contexto do homem, porque a gente está referindo aí especificamente ao Novembro Azul. Eu, como já estou há mais de 12 anos na medicina do trabalho, é uma área que me permite trabalhar com diversos estratos sociais, com diversos perfis de saúde, né? Tanto com homens e mulheres, e homens de diferentes cenários. Eu acho bastante oportuno, dentro da medicina do trabalho, a gente fazer esse link, esse elo de medicina preventiva, onde o paciente chega para um exame teoricamente administrativo, um exame ocupacional, né, seja um admissional, um exame periódico, e nesse momento já fazer uma abordagem mais ampla e deixar clara a importância da prevenção. Sempre reforço que esse momento aqui, por mais que seja um ato, né, formal, ali, administrativo, de contratação de um funcionário, a gente, enquanto médicos, não podemos perder a oportunidade de falar de prevenção. E dentro da medicina do trabalho, eu tenho sido muito, muito feliz com isso. Trabalho em empresas onde tem esse viés, tem empresas onde destacam essa importância da medicina preventiva, porque isso é uma via de mão dupla, é tanto benéfico para a empresa quanto para o trabalhador. Então, a gente faz essa parte de medicina preventiva linkada ali à medicina ocupacional. Saindo um pouco do Novembro Azul, quais são as principais doenças da população masculina brasileira? As doenças mais comuns? Perfeito, Stephanie. O Brasil, infelizmente, por traços culturais, por um aspecto até socioeconômico, nós ainda somos mais acometidos por doenças cardiovasculares. Tá? Infarto e AVC ainda é a grande maioria esmagadora ali de causas de morte. Isso por adoecimento, né? Nós temos as causas de mortes naturais também, que o público masculino também é mais acometido, tá? Mas infarto e AVC são doenças que me deixam bastante desconfortável, sendo um profissional de saúde, e ter vivido essas duas realidades, tanto um contexto preventivo, que é na medicina ocupacional, quanto na urgência e emergência, nos períodos em que trabalhei no SAMU, porque acomete cada vez pacientes mais jovens. Eu tinha, há 15, 20 anos atrás, um aspecto, uma faixa etária mais acometida por volta de 50 a 55 anos. E hoje, no momento pós-pandemia, a gente consegue observar que esse perfil, essa faixa etária diminuiu bastante, por volta de 40 a 45 anos. E, lógico, tudo isso mudou porque o estilo de vida nosso mudou bastante também. E qual a importância de campanhas como o Novembro Azul e outras iniciativas da saúde masculina? Vocês podem falar? Claro. É extremamente importante e fundamental para que essa consciência chegue à grande maioria das pessoas, e a campanha do Novembro Azul ou outras campanhas que possam surgir, que não sejam direcionadas só para o homem em si, mas também a mulheres. Por quê? Porque as mulheres têm seus esposos, têm seus pais, têm seus sobrinhos, têm seus tios, e as mulheres têm um papel fundamental, porque elas insistem, elas transformam, elas ficam na cabeça do cara: você vai fazer, né? Vai fazer a prevenção, vai lá no médico, vai lá no profissional de saúde para você poder verificar se tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a filha não quer perder o pai, a esposa não quer perder o marido, né? E assim sucessivamente. Então,
a conscientização, além de só para o homem, também para o entorno, para a família, porque um dos maiores catalisadores da informação em saúde são as crianças, é engraçado. Houve projetos aqui em Joinville onde houve educação em saúde sobre a dengue, onde ocorria indicadores elevados de reservatório do mosquito. Quando houve essa educação em saúde para a dengue, houve uma diminuição do número de ocorrências da dengue no entorno do colégio, porque as crianças vão com aquela ansiedade, com aquela disposição, com aquela energia, insistem com os pais até os pais mudarem seus hábitos. Então, a família também é um catalisador. Além das campanhas que são extremamente importantes, também é importante o poder público poder promover esse acesso dos usuários de saúde, dos indivíduos, dos homens, para a realização dos exames quanto necessário. Porque senão o indivíduo se conscientiza, mas onde que ele vai buscar esse atendimento, onde ele vai encontrar esse especialista para poder fazer o exame e o correto rastreamento, né? A correta triagem. Então, por isso que é muito importante o poder público também se conscientizar, não só o homem, mas também o poder público estar conscientizado com essa temática. Eu queria perguntar para vocês qual a importância do diagnóstico precoce e como ele pode ajudar com o sucesso do tratamento. Falar de prevenção, especificamente o nosso tema do Novembro Azul, a importância da prevenção é que quanto mais rápido for detectada alguma alteração prostática, melhor o prognóstico, melhores resultados frente ao tratamento da doença. A prevenção vem através de exames feitos rotineiramente, todos os anos, preferencialmente após os 40 anos, o homem deve ter um acompanhamento mais de perto com seu médico da sua confiança. Seja ele o médico de família, o clínico geral, o médico que estiver mais acessível a ele. Lógico que se tiver acesso ao urologista, isso é melhor, tá? Mas ele, após os 40 anos, ele tem que manter o acompanhamento mais de perto com seu médico, realizando exames regularmente, como exames laboratoriais, exames de imagem, aproveitar o momento para desmistificar muita coisa. Quando se fala de saúde da próstata, já se associa ao toque retal. Esse é um exame complementar para a elucidação diagnóstica. Então, exames laboratoriais, exames de imagem e também a complementação, caso ocorra alguma alteração nesses exames, se faz necessário, né, o toque retal para a palpação da próstata e identificação de alguma alteração no órgão. E mesmo que quando chegue para o momento para fazer, também o público masculino, o paciente, não tem que ficar com receio, não tem que mistificar, não pode ter preconceito contra esse tipo de procedimento, que é um procedimento, né? Necessário, né? É indolor, é praticamente incômodo, não leva 10 segundos para esse tipo de procedimento. E como o doutor Alex comentou, detectado no início é praticamente curável. Então é uma pena o indivíduo descobrir uma alteração, essa doença tão complicada, quando já não consegue mais urinar, quando já começa a sentir dores no quadril, na bacia e já metastizou, que muitas vezes quando tem os sintomas, o câncer já está avançado, aí é mais complicado o tratamento. Então é muito melhor fazer os exames, visitar o médico regularmente, fazer a palpação e ter o diagnóstico precoce e tratar precocemente, do que descobrir e já estar numa situação muito mais complexa. Então, o homem tem que se conscientizar que ele tem uma família, ele tem pessoas que visto que esse indivíduo pertence à sua comunidade, e a família também sempre está estimulando, sempre está cobrando e desmistificar o exame da palpação. Aproveitando o gancho que o professor Vitor Hugo trouxe, com relação às manifestações clínicas em decorrência de uma alteração prostática, existem situações onde, com o aumento da glândula, que a glândula circunda a uretra, então conforme ocorre um aumento no tamanho dessa glândula, sendo uma condição cancerígena ou até mesmo não, uma inflamação da próstata apenas, ela começa a comprimir a uretra, consequentemente tem uma alteração no jato urinário, e você, dentro do seu ambiente familiar, consegue perceber, às vezes, tem uma frequência de visitar um tio, o avô, ou até mesmo o pai, e ele relata que toda hora está indo ao banheiro para fazer xixi, ou uma alteração na qualidade do sono, onde ele acorda
um volume maior ali de 6, 8, 10 vezes durante a noite para fazer xixi, porque ele tem muito esforço urinário, já que a uretra está sendo comprimida, tá? Mediante um aumento da próstata, e isso pode ser uma manifestação de um câncer de próstata. Lógico, o melhor diagnóstico ele é feito com um acompanhamento rotineiro através do exame laboratorial, que é o PSA, mas se o paciente é aquele completamente descuidado, que a grande maioria dos homens, né, infelizmente, não tem acompanhamento médico, mas você percebe que dentro da dinâmica familiar existe uma alteração, onde toda hora ele vai ao banheiro para fazer xixi, né, e tem essas perturbações através do jato urinário, já é um sinal de alerta que deve procurar o médico da sua referência. Pode ser o médico de família, o médico clínico geral, o médico do posto, se for o urologista que tiver acesso, melhor ainda, tá? Mas não deixe de fazer um acompanhamento preventivo do modo de saúde geral. E pode ser confundido com uma infecção urinária? Pode sim, excelente colocação, Stephanie. Pode ser confundido com infecção urinária. Porém, a infecção urinária é um quadro onde a manifestação clínica vem através de outros sintomas também, como febre, ardência ao urinar, pode apresentar um sangramento urinário, coisa que na alteração prostática ele vai ter muito mais um aumento da frequência urinária, que às vezes é muito mais semelhante a um quadro de diabetes, inclusive. Mas não chega a causar um incômodo? Não causa incômodo. Na condição de um câncer de próstata, um aumento do volume prostático com constrição da uretra, o paciente ele não tem desconforto, não tem dor, não tem ardência urinária. Ele tem um aumento do esforço miccional, ele tem que fazer força para fazer xixi, porque existe uma obstrução, né, a nível do conduto, tá? Mas ele não tem ardência, ele não tem sangramento, tá? Então a semelhança com a infecção urinária é pelo aumento da frequência urinária, apenas. Levando em conta a nossa realidade, né? Eu queria falar também sobre as doenças cardiovasculares. Quais os principais exames que a gente pode fazer? Perfeito. Eu aproveito para falar um pouquinho sobre o aspecto preventivo de doenças cardiovasculares. O que salva, de fato, para uma doença cardiovascular, eu, muitas vezes, por muitos anos trabalhando no SAMU, a gente vê a ambulância passando a milhão ali para tentar salvar as pessoas, e não é esse, de fato, o momento que salva uma vida. O que salva uma vida de doença cardiovascular é o antes de você chamar a ambulância. É aquele paciente fazer acompanhamento preventivo todos os anos, é ter um estilo de vida saudável. O que envolve um estilo de vida saudável? Alimentação equilibrada, qualidade do sono, níveis de hidratação, mesmo tendo já uma doença diagnosticada, o uso regular dos medicamentos, a atividade física, a cessação do tabagismo. Então, entenda, é todo um complexo, né, todo um conjunto de fatores que levam à prevenção de uma doença cardiovascular. Infarto e AVC, a origem, a etiologia é a mesma, né, uma obstrução vascular. Só o que muda é a localização, seja cerebral ou cardiológica, né, nas coronárias. Então, essa obstrução ocorre ao longo da vida e depositando placas de gordura, onde vai formando uma obstrução vascular até chegar um momento em que obstrui por completo. E aí o evento é diagnosticado com uma dor forte no peito ou um lado do corpo que já não responde, né? Tem algumas manifestações clínicas, seja do infarto ou do AVC. Mas a detecção precoce ainda vem através de exames laboratoriais rotineiros, exames simples, né, como glicemia, colesterol, triglicerídeos, exames básicos, tá, que todo mundo tem acesso hoje em dia. Tá, isso na rede pública com certeza é feito muito facilmente, mas basta também as pessoas, né, terem esse lado preventivo, essa iniciativa de buscar o acompanhamento preventivo. E quais estratégias da educação em saúde pode ajudar nessa prevenção de doenças masculinas? Eu acredito que isso é uma utopia, né? É um sonho, que a saúde ela deve ser tratada como disciplina desde os anos iniciais. Desde a educação primária, primeiro ano, segundo aninho do primário, tratando educação em saúde. Tem que ter uma disciplina chamada saúde. Assim como tem disciplinas hoje que chamam felicidade, disciplina financeira, tem que ter uma saúde. E tratando essas perspectivas de prevenção, principalmente, porque tirando o contexto dos profissionais de saúde, ainda brinco com meus estudantes aqui da Unisociesc, às vezes no corredor do lado, que é um outro curso, ele já não tem muitas informações fundamentais sobre prevenção de alguns riscos. Então,
como o doutor bem colocou, né, a maior incidência de óbitos, causas de óbitos, são as doenças cardiovasculares. Então, o que tem que se fazer? Evitar consumos de alimentos ultra-industrializados, preferir consumos de frutas, verduras, a atividade física é essencial, certo? Mas mesmo quando isso, a partir do acompanhamento com o médico não for suficiente, partir para os exames complementares, né? Então, e o risco à saúde, até o impacto quanto à assistência do SUS, porque se a gente pegar um pronto-socorro, ou por exemplo, um doutor, né, que trabalhou muito tempo no SAMU, quantas ocorrências eram totalmente evitáveis. Então, muitas vezes está ocupando um leito totalmente evitável. Por exemplo, excesso de álcool e direção. Isso é uma das grandes causas de óbito. Causas violentas, principalmente em jovens de 20 a 24 anos, o jovem é muito exposto. Já comete mais os homens, inclusive. Exatamente, né, doutor? Então, principalmente hábitos, estilos de vida, briga, discussão, atitudes ofensivas no trânsito. Além, é claro, se a gente falar de trânsito, de causa de mortalidade em trânsito, é claro que o Estado, eu estou dizendo Estado quanto governo, tá, pessoal? Não especificamente a nossa estrutura aqui de Santa Catarina, mas essas estradas, elas promovem morte, né? A gente tem, assim, as estradas duplicadas, a gente só tem a BR. Então, a gente vai entre Joinville e Blumenau, é um dos maiores picos de acidente que nós temos. Então, isso também precisa ser visto, porque a saúde, ela é condicionada por determinantes, e a estrutura, ela é determinante para prevenir mortes precoces e principalmente sequelas, né? Sequelas de acidentes. Então nós temos as infecções sexualmente transmissíveis, que é extremamente importante hoje, com a melhor idade, saindo mais, tendo dispositivos para melhorar a saúde sexual, muitas vezes não se previne, porque aqui é uma observação aqui do Laboratório Municipal de Joinville, ocorre muitos casos de sífilis diagnosticados em bebê, adolescente e idoso. Então, os idosos estão voltando à sua atividade, como é que pode dizer, recreativa, que é muito bom para a saúde mental, para a saúde física. Entretanto, tem que se prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis. Preservativo, né? Toda uma questão de prevenção. Eu aproveito para falar desse aspecto das ISTs, né, das infecções sexualmente transmissíveis. Nós tivemos um ganho muito grande com o advento das vacinas de HPV nas escolas, né? Onde a partir dos 10 aos 12 anos já fazem campanhas de vacinação do HPV para as crianças, prevenindo na fase adulta ter contato com o HPV e, consequentemente, é a principal causa de câncer de colo uterino, né, que é um dos cânceres mais acometidos nas mulheres. Eu quero agradecer a presença de vocês dois, muito bom, muita informação importante e muito obrigada por aceitarem o convite. Eu agradeço. Eu que agradeço, Stefano. Agradeço. Muito obrigada a você também aí de casa que nos acompanhou mais esse sábado e nos vemos no próximo sábado com o programa Mais um Sociesc.